Testemunho da década de 70, de Norma Hammer, da cidade de Hannover, Alemanha. Eu nasci no berço evangélico, filha de pais cristãos, sempre obedeci meus pais, e meu pastor. Casei com o pastor Rolf Schultz, e tive que sair do ministério de meus pais, para congregar em nosso ministério. Quando casamos, ele fundou uma congregação, passei a congregar com o meu esposo. Eu era muito vaidosa, usava brincos, maquiagens, batom, usava vestidos apertados e andava de salto alto. Afinal, eu só tinha 24 anos de idade. No meu ponto de vista, tinha que agradar ao meu marido, e como esposa de pastor tinha que andar como uma lady. Eu gostava de ficar em casa, à vontade, usava mini blusas, usava short. Eu achava que não era escândalo, pois estava em casa. Um dia eu estava orando, o Senhor me mostrou em uma visão, a igreja subindo, eu ficava gritando desesperada. Na visão eu dizia, Senhor, não me deixes. Ele me respondeu, se queres subir, mude suas vestes. Quando terminei de orar, tirei a minha calça e minha blusa. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Em uma noite, fui dormir com roupas íntimas. Eu tive um pesadelo, acordei e mesmo assim, aquele peso não saía de cima de mim. Não conseguia respirar. Clamei o sangue de Jesus, e o pesadelo foi embora. Não entendi o que aconteceu, mas desde quando casei passei a me acostumar a dormir de short ou roupa íntima. Orei ao Senhor pela manhã, pedindo resposta. Na mesma noite em sonhos o anjo aparecia para mim, e dizia, não durma com roupas escandalosas. Vós sois o templo do Espírito Santo, permaneceis santo em todo momento, em toda maneira de viver. Por acaso sabereis a hora que o Senhor virá arrebatar a sua igreja? O Senhor pode vir de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, buscar a sua noiva, nunca se sabe. Por acaso a mulher, subirás com sua nudez, mesmo vestida com essas roupas, para Deus está nua, porque Ele é santo. A noiva tem que permanecer virgem, sem mácula, tem que ter azeite em sua lâmpada, em todo tempo, para que suas lâmpadas não se apaguem, e venha a ser pega de surpresa. Toda vez que tu dorme assim, o anjo que guarda o seu sono, fica com vergonha e se afasta de ti, e o demônio se aproxima para te atormentar. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que têm o temor da palavra. Temer é obedecer a ela, vivendo uma vida santa. Para os que têm temor, o anjo não se afasta. Está escrito em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. No dia seguinte eu fui com o meu esposo, iniciar o clamor da libertação. Naquele dia, minha vida ficaria marcada para sempre. Quando eu e meu esposo, e os obreiros começávamos a clamar, eu senti uma forte unção no meu corpo. Não pude parar de pé, caí no chão. Meu esposo, entendendo que Deus ia tratar comigo, continuou clamando junto com os obreiros. Aquela noite foi uma das mais longas de minha vida. Senti o meu espírito sair do meu corpo. Pude ver a congregação cheios de anjos, trabalhando pela libertação das almas ali. O anjo que apareceu no meu sonho, disse, Norma, o Senhor me mandou eu revelar a ti coisas ocultas que não sabes. Ele tem contemplado a sua inocência, e visto a sua dedicação. Por causa disso, o Senhor mandou eu revelar os mistérios da eternidade para ti. O anjo pegou na minha mão e disse, vamos visitar o inferno, e descemos para baixo. Chegamos em um lugar escuro, a minha mente ficou paranoica, por causa dos sofrimentos. Ouvia milhões de gritos, que deixava qualquer um surdo. Pedido de socorro, as almas pegavam em meus pés, mas não podiam me causar nada. Vi um grande desespero naquele lugar, fogos queimando corpos e demônios atormentando de outro lado.
Eu já estava ficando louca naquele lugar, senti vários sentimentos negativos ao mesmo tempo, sentia medo, raiva, ódio, sentia sono, fome, e uma sede terrível, por causa do calor, que me causava uma grande desidratação. Pude sentir um pouco o jugo do inferno. Se o anjo não tivesse perto de mim, aquele calor me derreteria. Do corpo do anjo saía uma luz que me envolvia, aquela luz impedia que meu corpo queimasse. Via fogo misturado com suor, sangue, aquele fogo ficava vermelho, sentia um forte cheiro mortal de enxofre, a qual ninguém na terra sentiu. O anjo permanecia os meus sentidos intactos, para eu não sofrer e não entrar em um estado de loucura. Eu só sei que me arrependi amargamente de todos os meus pecados, e prometi para o anjo de me santificar, a cada dia mais. Vi pessoas no inferno com roupas que tinham na terra, o fogo derretia as roupas e o corpo das pessoas, mas depois voltava ao normal. Perguntei ao anjo, por que as roupas da terra permanecem aqui, se é um lugar espiritual? O anjo disse, as pessoas que morrem com seus pecados carregam, sua mente, suas lembranças, seus pecados e suas vestes mundanas. Essas vestes reais que vês, na verdade são espirituais. Em Zacarias 3, 4, 5, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. No céu não entra nada do mundo, nem as vestes da terra entra, tem uma vestidura branca no céu, para cada santo, já o inferno, não há vestidura, a pessoa carrega aquilo que usou no mundo. O anjo apontou para uma alma que estava sangrando de tanto sofrimento, percebi que aquele sangue não era o sangue da carne, mas uma coisa invisível, mas ao mesmo tempo real, é difícil de explicar. O anjo disse, o que vê, são espíritos, mas parece carne e sangue, o sofrimento do inferno é tão terrível, que as almas sofrem como se fossem de carne. O anjo disse essas roupas, simbolizam que eles não se despiram do velho homem. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Depois eu fui para um lugar no inferno onde tinha um complexo industrial, lá eu via mini blusas, shorts, camisas sem mangas e saias e vestidos com rachaduras. Olhei e vi mulheres que andavam com vestidos luxuosos, outras com vestidos curtos, outras com vestidos apertados, outras com vestidos com rachaduras enormes e outras de mini saia. Elas estavam com panos de sacos furados e eram atormentadas. Se cumpria Isaías 3, 24, no lugar de vestiduras luxuosas haverá panos de sacos. Depois eu vi mulheres com saias apertadas, saias curtas e vestidos apertados no inferno. Eu disse para o anjo isso também é pecado, o anjo disse tudo isso são obras de Satanás na terra, ele inventa essas modas, para levar um maior número de almas para o inferno. Ele inspira, e dá ideias para os estilistas fazerem roupas escandalosas. O anjo disse, essas mulheres que você vê aqui no inferno, são crentes, e pessoas do mundo que andam com essas modas. Eu disse para o anjo, eu ando com essas vestimentas e a igreja onde eu congrego anda assim, eu nunca vi mulheres da igreja, na minha cidade andarem comportadas, em todas as igrejas que visitei da minha cidade. O anjo disse, Satanás já começou a destruir muitas igrejas, são poucas que obedecem os estatutos. Vi um demônio com um salto alto de 4 centímetros, que andava rebolando e subia para a terra. Perguntei, por que esse demônio se comporta assim?
Ele me respondeu: é o demônio da sensualidade, ele participa dos desfiles de Miss, e de passarelas. Ele já está entrando nas igrejas, muitas servas já usam seus saltos altos. Perguntei: quem são elas? Ele disse: são demônios do divórcio, eles causam destruição na família, eles sabem que o casamento é um só, eles fazem os crentes divorciarem. Eu e o anjo saímos desse lugar, e fomos para outro vale. Vi mulheres no inferno que se pintava, vi batons que a barra crescia e virava serpentes, vi lápis de olhos virarem vermes e entrar dentro das pessoas, vi as tintas de cabelos, sendo produzidas em caldeirão no inferno. Vi mulheres que cortava e pintava os cabelos, ficarem carecas. Vi os demônios jogarem ácido na cabeça de uma mulher que pintava cabelo, seu crânio derretia e ela gritava de tamanha dor. Vi um demônio puxando os cabelos de uma mulher, e cortava com uma lâmina os seus cabelos, e raspava seu couro cabeludo, até o esqueleto aparecer. Aquela mulher dava gritos de dor. O demônio dizia: gostava de cortar os cabelos na terra, vai cortar aqui também. Mas uma parte de Isaías 13:24 se cumpria: no lugar de cabelo haverá calvície. O anjo disse: diga para a igreja, não cortar os cabelos, e não pintar, o cabelo foi dado no lugar de véu. Eu disse: minhas pontas é para cortar. O anjo me olhou, com um rosto sério, e disse: não apare as pontas. Eu fiquei preocupada com as irmãs da minha igreja, porque todas elas cortavam os cabelos. Vi uma mulher com o rosto maquiado, aquela maquiagem virava ácido e seu rosto derretia e ficava queimado. Vi uma mulher de batom vermelho, seus lábios caíam e ficava só os dentes. Mas uma parte de Isaías 13:24 se cumprindo: no lugar de formosura, haverá queimadura. Vi modelos e atrizes, que faziam cirurgia plástica, tendo seus rostos deformados no inferno. Vi mulheres que colocaram silicones, os demônios arrancavam seus silicones e diziam: isso pertence a nós, inventamos aqui no inferno, e davam gargalhadas. Toda moda na terra somos nós que colocamos. Vi um demônio, cheio de brincos por todo o seu corpo, tinha um imenso na orelha, e outro no nariz, seu pulso estava cheio de pulseiras, e seu pescoço carregado de correntes. O anjo disse: nenhuma vaidade provém de Deus, e que as mulheres usam o que Satanás lança no mundo. Vi demônios cortando dedos, que estavam cheios de anéis de pedras, de caveira e outros. Vi um demônio cortando as orelhas, de mulheres e homens que usavam brincos. Vi demônios decepando cabeças de mulheres que usavam colares, e de homens que usavam correntes. O anjo disse: enfeites do corpo, corrompe o coração, exaltação da carne, é o que está no coração. Lúcifer se exaltou, quando olhou para sua glória, e o seu corpo coberto de pedras preciosas. Ezequiel 28:16 e 17. Vi mulheres da classe alta, atrizes, modelos e miss que usavam perfumes de luxo, caríssimo, para seduzir os homens. Lá os demônios jogavam uma substância ácida e podre, do poço do abismo, em seus corpos, que o fedor de podridão era suportável. Aquelas mulheres não aceitavam aquele fedor, mas um trecho de Isaías 13:24 se cumpria: e no lugar de perfume, haverá mau cheiro. Quando de repente eu abri os olhos, estava no chão, o culto estava terminando. Contei tudo para o meu esposo, ele como pastor, tomou uma decisão na igreja, reformou a doutrina, muitas pessoas saíram da igreja, pois Satanás se levantou com grande fúria, mas com o meu testemunho, muitos creram e ficaram. Fiquei 3 meses, orando a Deus, pois as imagens e os gritos daquelas almas, não saia da minha cabeça, rosto de pessoas no inferno, não saia da minha mente. Mas depois, Deus restaurou minha mente.
Deus começou a operar, mas no nosso ministério, até as minhas enfermidades que nunca sarava, por mais que eu orava não ia embora, eu fiz um concerto geral na minha vida, e Deus me curou completamente. Ele disse que eu teria só mais 15 anos de vida, porque esse era o meu tempo na terra. Se passasse esse tempo, e eu tivesse viva, não aguentaria a grande investida que Satanás iria trazer. Eu entrego a todas as almas que estão lendo essa carta nas mãos de Deus. Se um dia não estiver na terra, que essa carta esteja circulando em vários lugares, alertando as igrejas, que todos ficam na paz do Senhor Jesus. Um abraço da sua irmã Norma Runner.